E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast, mais um vídeo. E nesse vídeo eu trouxe uma pessoa que já participou com a gente de vários outros momentos, de vários outros encontros, mas que eu pedi para que ela viesse hoje, já estou falando que é mulher, né? Pedi para que ela viesse hoje para contar um pouco da experiência dela como atleta, como coach, como treinadora, como professora, e também como minha amiga, como minha orientadora. Então, sem muito enrolar, eu vou falar para vocês quem é a nossa convidada de hoje, nossa querida Gugu, mais conhecida como Grace, da Grace Treinamento. Seja muito bem-vinda, viu, Gugu? É um prazer ter você aqui, obrigado pela presença. Queria que você se apresentasse um pouco para quem ainda não te conhece. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Graciane Matheus, eu sou dona, proprietária e professora da assessoria Grace Treinamento Esportivo. Conheço o Dr. Adriano há 8 anos, então é uma longa jornada conhecendo ele como atleta, como amigo, como atleta da assessoria e principalmente como meu médico esportivo. Então é algo muito legal estar aqui hoje com vocês. Só corrigindo, Gugu, são 9 anos. 9 anos já. Não esqueço a data. Foi quando eu fui fazer um teste de aptidão física, né? Lá, um TAF, que a gente chama, da aeronáutica. E aí eu conheci a turma toda, conheci a Gugu, conheci o João, conheci a Daiane, a irmã dela. E de lá pra cá a gente tem feito muita coisa junto. Gugu nunca nos abandonou e a gente nunca abandonou a Gugu. E aí Gugu foi a que nos orientou em relação ao treinamento para a Patagônia, tá? Então quem não sabe, a Gugu é responsável por treinar não, por fazer com que eu faça o treino, né? Eu não cumpri tudo que ela queria, óbvio, né? Eu falei para ela, eu falei na mensagem para ela, falei, Gugu, eu não sou muito de obedecer, mas ela treinou, ela que planilhava tanto eu quanto a doutora Daniela e o Matheus, tá? A Gugu também é treinadora do Matheus, mas aí eu avisei para ela. Ela me mandou uma mensagem aí de incentivo no último dia e que vai dar certo, aquela coisa que sempre os coaches, os professores indicam para os atletas nos dias, nas horas antes da prova. Mas eu falei, Gugu, não sou muito de obedecer, mas nós estamos aqui, né? Então, graças a Gugu também, o Gugu tem uma grande parcela de ajuda nessa questão do treinamento para a gente lá na Patagônia. Sim ou não, Gugu? Tenho, e eu fiquei muito feliz de fazer parte disso, tanto com a doutora Daniela, o Adriano e principalmente o Matheus. O Matheus é mais certinho, o Matheus sempre segue tudo à risca, todo passo que ele vai dar, todo treino, fim do treino ele sempre pergunta, foi como você esperava? E isso é muito legal, conheci o Matheus através do Adriano, da ID, e fazer parte disso para mim é bem importante, e eu acho que a parte dele, ele seguiu à risca, que é o fato do aluno, o atleta, seguir o treino, perguntar se está ok, me falar como se sentiu e explorar tudo que ele pode dentro daquele treino. Isso é muito importante. Pois é, aí como eu não sou muito obediente, eu não fiz tudo que estava previsto, né? A Gugu fazia algumas orientações no sentido de tá cansado, caminha, diminui um pouco o ritmo e tal. Mas eu sou desobediente. Não, eu sou desobediente, inclusive, não de não treinar, tá, pessoal? Eu tenho uma disciplina, minha disciplina de treino, mas eu não passava os feedback, eu não abria o aplicativo. É essas coisas que eu sou meio indisciplinado, sabe? Não de não treinar. Era de não falar para o Gugu como é que foi o treino, não falar o que aconteceu. Às vezes eu ia pela planilha da doutora, eu falava, não, vamos fazer o treino dela, que é muito parecido com o meu. A gente tinha mais ou menos ali, eu tinha um pouquinho mais, porque a minha exigência de prova era um pouquinho maior. Mas ali, eu tinha que fazer 18, a Daniela tinha que fazer 15. Não, vamos fazer o 16, que ficava no meio termo ali, mas deu super certo. O doutor Adriano, ele não deixava de treinar, isso era sempre importante, sempre falava, vou treinar, mas eu treinei, mas treinei um pouquinho mais tarde. Só que esse pouquinho mais tarde era um sol bem mais forte que poderia desencadear uma desidratação, teria que ter uma suplementação ali no meio do treino um pouco maior do que se fosse às 6, 7 horas da manhã. E essas coisas são sempre bem importantes de ser passadas no feedback, mas é bem importante que ele saiba no que ele errou, mas que ele continue treinando sim. É que, assim, Gugu, hoje eu tive uma conversa séria com a minha psicóloga, mas assim, eu sabia o que eu estava fazendo, né? Aí, às vezes, essa autoconfiança que às vezes a gente adquire
pode ser muito positiva no meu caso, que eu sinto que foi muito positiva no meu caso, mas pode ser muito ruim, por exemplo, por não avisar. O coach tem um planejamento de que você vai fazer essa distância, porque ele sabe que você vai treinar num horário que não tem a incidência do sol, que não vai ter uma incidência grande das temperaturas e vai ocasionar, por exemplo, um quadro de desidratação. Então ela planejou isso. Quando o seu coach planeja algo, faça exatamente como ele planejou. Ou avisa que não dá para fazer naquele horário e aí ela muda a estratégia. Não tente fazer uma estratégia de 6 da manhã, meio-dia, porque isso pode atrapalhar o trabalho dela e não é culpa dela que você não tem um resultado, porque você fez fora do planejamento. Então é super importante quando um coach, quando um treinador decida algo para você, que você faça exatamente como ela está prevendo. Mas é porque eu fazia as minhas alterações ali em decorrência de não deixar de treinar, não deixar de fazer o que estava previsto por ela, mas eu mudava os horários de acordo ao que eu estivesse fazendo naquele dia. Mas no final deu certo. E era bem importante que o doutor sempre falava, eu fiz um pouquinho menos, que o sol estava começando a pegar muito, e esse sol, ele treinar nesse sol não ia ser importante para uma prova que foi no extremo frio, né? Então tinha essa diferença. E o que a gente estava falando em relação ao feedback é que se eu estou treinando e eu dou o feedback ao meu professor, ao meu treinador, ao meu coach, ele vai planilhar o treino de acordo com esse feedback, de acordo com as minhas respostas físicas, fisiológicas, e isso tem muita importância, de acordo com até meu estado psicológico. Isso é muito legal. Então, já falamos muito das minhas desobediências, agora vamos falar um pouquinho dela, né? Da Grace, da Gugu. Quem é a Grace? O que a Grace faz? Com quem que a Grace trabalha? Quem é ela como atleta? Quem é ela como profissional? Que eu acho que o público precisa de saber, né? A gente já contou os meus erros no treinamento. Mas por que eu escolhi a Gugu? Ela vai contar e vocês vão saber por que ela foi a escolhida. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Graciane Matheus. Muitos me conhecem realmente como Gugu, desde que eu era bem criança, e isso vem do triatlon também. E aí eu sou triatleta, hoje eu tenho 25 anos, eu sou triatleta desde os 7 anos, então tem muitos anos de triatlon por aí, que faz total diferença na minha vida. Então hoje eu não me vejo sem o triatlon, principalmente sem esporte, sem a prática de atividade de exercício físico, mas o triatlon, a natação, eles fazem bastante parte da minha vida. Uma parcela de culpa ali vem da minha infância, que foi sempre brincando e praticando exercícios físicos. Mas por que eu tô falando isso? Uma época da minha vida eu tive uma lesão e eu já nem queria mais fazer educação física, e depois daquela lesão, por excesso de treino, por cargas erradas para minha faixa etária, para o meu sexo, e todo treino tem que ser bem coordenado, por conta disso tudo eu parei, botei o pé no chão e pensei, tinha que parar mesmo a atividade física, talvez tivesse que fazer uma cirurgia. Eu parei e pensei, vou sim para a educação física, como eu tinha pensado antes, mas eu vou fazer a diferença na educação física, vou ser uma treinadora em que os atletas respeitem, entendem e, como eu posso dizer, que não só obedeça, mas tenha total confiança. E acho que isso para mim é muito importante. Tanto que o doutor disse que confia em mim, e ele me conhece, eu tenho 25 anos, ele me conhece há 9 anos. Então faz bastante tempo e isso faz muita diferença. Desde aquela lesão me tornou outra pessoa. E acontecimentos mudam pessoas. Seja um acontecimento ou sejam histórias. E o triatlon me mudou. A atividade física, o exercício me mudou. E me mudou como pessoa e principalmente como a profissional que eu sou hoje. Tava bebendo água aqui. Tava bebendo água na hora que virou a câmera. Mas olha só. Então, eu conheço a Gugu, né? Conheço a Grace há muitos anos mesmo. Ela é uma grande campeã, né? Ela não falou ali, ela não exalta o monte de vitórias que ela tem. Teve essa lesão, que foi importante. E nunca deixou de subir em pódio, nunca deixou de colocar os atletas dela em pódio por conta dessa lesão. Aliás, inclusive foi combustível, né, para a Grace chegar aonde ela chegou hoje. Muito bem situada na cidade de Fortaleza como uma grande treinadora, como uma grande atleta, que ela continua ali dentro dos seus limites de tempo, ela continua treinando para as competições. Vai ter uma competição agora, né, Gu? Eu e minha irmã, a gente tem uma competição agora dia 6, sábado. Sábado agora. E vai ser lá na praia de Iracema, às 4 horas da tarde. Quem quiser aparecer, visitar a gente, ver a gente competindo, sofrendo no solzinho de lá, é super bem-vindo, sempre
são convidados. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, apareça. E vai ser bem legal, porque é uma prova de aquátlon, que é correr, nadar e correr. Por mais que eu seja do triatlon, o triatlon tem várias provas que fazem parte do meio triatlon em si. Do átlon aquático, do átlon terrestre e o aquátlon, que é a prova principal pra gente, que é muito legal. A gente vai correr 2,5 km, vai nadar 1.000 metros e correr mais 2,5 km. Pessoal, vocês estão assistindo esse vídeo aqui agora, hoje que você está assistindo o vídeo é sábado, meio-dia, e hoje às 4 horas da tarde a Gugu vai estar no sol quente fazendo esse aquátlon, a Gugu e a Daiane, que a Daiane também tem que vir aqui, vocês têm que conhecer a Daiane também, que é uma jovenzinha que eu conheço há 9 anos e nunca vi ela fora de pódio. Aliás, eu vi ela fora de competições quando estava gestante, quando teve o neném, mas nunca vi ela fora de pódio. Então, uma grande atleta também, é irmã da Gugu, e em qualquer momento a gente vai trazer ela aqui para contar, um pouco tímida, mas em algum momento a gente vai trazer ela aqui para contar um pouco da história. Grace, obstáculos que você teve nessa vida, assim, por ser mulher, por ser assim bem menininha, teve alguma dificuldade de entrar nas assessorias? Só para quem não sabe, assim, acho que em todas as cidades, as grandes capitais, existem várias competições de corrida de rua, né, que inclui também competições de triatlon, competições de maiores distâncias, e tem as assessorias, aquelas barracas que se colocam ali perto da chegada, e existe as assessorias maiores, as assessorias famosas, as assessorias que vendem muitas camisas, enfim. E existe a Gugu, que chegou do nada, uma menininha, e montou a assessoria dela. Teve alguma dificuldade para isso, Gugu? Eu me formei com 21 anos e com 21 anos eu finquei o pé no chão e disse: vou sair de onde eu estou hoje, de dentro de uma assessoria como professora, e vou montar a minha assessoria. Isso era a minha ideia desde que eu entrei na faculdade, eu acho que até bem antes de que eu vou ser a treinadora com referência. E eu sabia que eu não ia começar aquilo antes de me formar ou assim que me formar. Isso ia demandar um grande caminho. Mas foi um pouco difícil como as pessoas não me verem como adulta. Eu tenho 1,59, então as pessoas normalmente não me veem como adulta até hoje. E eu acho que o fato também de que as pessoas lá fora me viam apenas como a ex-estagiária, ou como a recém-formada, ou como a menininha, ou como ela só é atleta. E não calar a boca das outras pessoas ou mostrar para as outras pessoas, mas mostrar para mim mesmo que eu era bem mais que isso foi muito mais importante. Quando eu montei minha assessoria, coloquei a barraca lá com meu nome, os apoios como o Dr. Adriano e outros que estavam lá presentes, isso foi bem, bem importante para mim. E eu acho que a maior importância foi eu ter percebido que eu era capaz disso. Tipo, num passe de mágica, num piscar de olhos, eu era capaz disso e me veio toda a lembrança de quando eu era apenas realmente uma criança de 7 anos, iniciando o triatlon, uma criança de 5 anos iniciando a natação, ou aquelas primeiras provas, as primeiras braçadas no mar. Eu acho que quando eu montei a assessoria é que eu realmente percebi que eu não era mais uma criança que estava começando aquilo tudo no esporte ou na educação física. Eu estava fazendo aquilo por mim, como atleta, como uma mulher madura, com um sonho, e que hoje ele está se realizando e está bem concretizado. Eu fico muito feliz por isso. Não, Dilma, a Gugu, assim, como eu acompanho, né, acompanho toda a história da Gugu e do parceiro dela, o Tai, os dois são da educação física, né, então a Gugu com essa cara de menina, mas já é uma mulher feita, já tem a sua relação fixa, já tem a sua casa, já tem a sua assessoria, e tem vários atletas com grandes resultados. Então eu sei de muita gente que já passou na mão da Gugu e que hoje já desempenha grandes resultados. E um deles, que a gente já citou aqui, que é o Matheus, que a Gugu tem que puxar a orelha dele aí todos os dias, mas faz parte do trabalho. Teve esse pré-conceito, né, não é nem de discriminação, não é questão de gênero, nada disso. É porque realmente você consegue ver a Gugu como uma menina, como uma atleta, né, e choca você ver uma menina tão jovem com grandes resultados na parte acadêmica, né, como professora, e com grandes resultados também como atleta e como treinadora de atletas. Mas isso é muito legal, muito desafiador. E isso que você me disse
de mostrar para outras pessoas, é um dos grandes princípios de você se vencer, que é não preocupar com as outras pessoas. Que eu acho que isso foi fundamental para você se desenvolver, sim, é não estar preocupado se você ia demonstrar para as outras pessoas que você também venceu. E demonstrar para si mesmo que você é capaz de vencer. Isso é muito mais importante. E o esporte faz isso. Muita gente, e eu vou dizer isso por experiência própria, muita gente associa de que você vai falar: eu vou ali fazer aquilo dali porque fulano disse que eu não conseguiria. Olha só, quando alguém diz que você não é capaz de fazer algo, você pode até colocar isso como combustível, tá? Estão duvidando de mim, estão me desconsiderando, estão achando que eu sou incapaz. Isso pode ser um combustível para que você execute algo. Mas isso não tem que ser a medalha que você vai receber no final da sua prova. Isso não deve ser um objetivo da sua prova. Vou mostrar para fulano que eu sou capaz. Esquece isso. A gente tem as motivações, né? E mostrar para outra pessoa que você é capaz pode ser a sua motivação, e os tipos de motivação são as intrínsecas e as extrínsecas. E quando você quer mostrar para alguém que você é capaz, é uma coisa. Você quer mostrar para si mesmo que você é capaz, é bem diferente. E acho que esse é o melhor combustível. Não é dar o gostinho a outra pessoa e dizer: eu consegui, ou mostrar a medalha para ela. É você perceber que ou aquilo era o seu sonho, ou você gostaria muito, ou aquilo vai ser muito importante para você como pessoa. Aquela experiência em tal prova, como o Adriano teve nas provas que ele foi na Patagônia, aquela experiência em outra prova também é bem importante, a experiência numa prova desafiadora que você não concluiu, ou na experiência que você teve o primeiro lugar geral com bastante distância do outro. Não importa qual é a prova, mas se você teve uma experiência com ela, talvez aquela mesma prova sirva de motivação para você ir para outras, e acho que isso é bem importante. Não, isso é, o histórico de provas é super importante, inclusive quando você está fazendo a prova, durante a competição, em que você se depara com aquele pensamento, fala: o que eu estou fazendo aqui? E aí você lembra das vitórias que você já teve no passado. Sim. E isso vai te alimentar durante a prova, durante aquela vontade que você tem de... Não vou nem falar de desistir, porque a nossa equipe não tem a opção de desistir. Mas aquele momento em que você se sente fragilizado durante a prova, sente desgastado, sente cansado, lembra do que você já fez para chegar até aquele local. E isso é importante. E dentro do que você já fez, vão ter as vitórias e vão ter os aprendizados com as derrotas, que nunca tem fracasso, né? Outro dia eu postei um vídeo que eu achei super legal, falando sobre que não existe fracasso no esporte. Existe o dia que você está muito bem, e esse é o dia. Existe o dia em que você está mais ou menos, que esse é um dia como qualquer outro. E existe um dia que você não está bem, e esse não é o dia. E você tem que entender e conseguir diferenciar bastante esses seus dias. Um dia você vai ter que esforçar menos, um dia vai ter que esforçar mais, um dia vai ter que manter um certo esforço ali. Mas cada dia é um dia, a gente não pode colocar também. Isso eu acho importante do treinamento da Gugu, porque assim, ó, levando em consideração isso, eu acho que eu nem falei isso para ela, mas olha só, quando uma pessoa me coloca uma planilha cheia de sigla, isso é uma dica para professores. Quando você coloca uma planilha cheia de siglas, cheia de números, em que o aluno não está entendendo, você pode até demonstrar que você conhece do conteúdo, mas conhece pouco do aluno. Eu prefiro os treinamentos da Grace exatamente porque eu entendo o que está escrito. Eu entendo qual a orientação dela. Então, escreve a palavra por inteiro, deixa um texto explicatório, porque colocar planilhas com letras e números para uma pessoa que está avançando, está crescendo no esporte, faz com que ela às vezes se desmotive com a sua planilha. E colocar uma planilha desconsiderando que aquele paciente ou aquele atleta possa ter um dia ruim, também pode desmotivá-lo, porque ele não consegue cumprir a planilha todo dia, toda hora. E aí ele se frustra. Então isso é super importante quando você vai planejar algo para que outra pessoa execute, é levar em consideração que aquela pessoa talvez não execute da forma que você planilhou. Então tem que deixar uma margem para que ele faça mais ou faça menos, e ele entenda que a evolução vai depender do que ele vai fazer. Mas não coloque parametrizado igual todos os dias. Isso serve também para planos alimentares do nutricionista. Não coloque igual todos os dias, porque ninguém tem todos os dias iguais. Vão ter variações para um dia bom, vão ter variações para um dia ruim. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu pedir para o Dr. Adriano ou o Matheus aquecer 2 quilômetros
leve. O aquecimento é aquele momento que você está preparando o corpo para o restante do treino, está aumentando um pouco a frequência cardíaca, aumentando a vascularização para o restante do corpo. E se eu colocar isso, ele vai entender. Se eu explicar isso para o aluno, ele vai entender. Ele realmente vai fazer Z1 depois que ele entender, que é o leve. Mas se eu colocar somente na planilha 1 ou 2 quilômetros Z1, o atleta não vai saber o que é Z1 dele. Eu posso colocar Z1 e entre parênteses, por exemplo, o ritmo, que é entre 5h30 e 6, e colocar depois o que é Z2, mandar aquela tabelinha para ele, com o nome dele, tudo bonitinho, e a minha sigla como atleta, e aquele aluno vai me respeitar mais como atleta, porque vai pensar, por mais que alguns sites, alguns aplicativos façam tudo automatizados, aquele atleta vai pensar, a Gugu ou o Adriano teve todo o cuidado de pensar em mim para fazer essa tabela, calcular quais são as zonas, me mandar e dar o feedback. Para eu dar o feedback. Se eu só colocar Z1 e supor que o Adriano aqueceu em Z1 e não ver o gráfico dele no aquecimento para saber a frequência cardíaca ou o ritmo, ou se ele aqueceu numa ladeira, não vai servir de nada. E nem muitos alunos não pensam nisso, e principalmente muitos professores não pensam nisso. Por mais que a Dani, digamos que a Dani, o Adriano e o Matheus fossem fazer a mesma distância e tivessem o mesmo tempo de treino, eu tinha que colocar na minha mente, como treinadora, que a Dani teria o período que ela estaria menstruada e isso seria diferente. Teria o período que o Adriano estaria trabalhando um pouco mais, ou que o Matheus, que tem filha pequena, não dormiria a noite toda bem, ou que alguém ficasse doente, e tudo isso vai impactar. Como o doutor Adriano disse, que nenhum dia é igual ao outro. Uma simples noite de insônia ou um pouco menos de sono, se todo mundo for o mesmo treino padronizado, eu não estou pensando no atleta. Não é uma assessoria ou não é uma consultoria. É apenas aquele velho copia e cola que, infelizmente, há em todas as áreas. Seja para médico, para nutricionista, na educação física. E não pode ser assim. Não se eu pensar no meu atleta ou no meu aluno como ser humano. Cara, é bem legal isso aí que ela está dizendo, porque é uma nossa realidade. Né? A gente vê essas realidades e eu ia até fazer uma pergunta já dando uma continuidade nisso, Gugu, porque, por exemplo, eu vou por percepção de esforço. Eu não uso relógio para correr, não uso mais relógio para correr. Eu levo o telefone para marcar exatamente o percurso, para marcar o desnível que aconteceu e o tempo em que eu percorri. Mas eu não levo relógios para analisar a frequência cardíaca. Você deve ter experiência de ter outros atletas ou outros alunos que assim, como é que você lida com eles? Eu sei, mas eu queria que você falasse para o público como é que você lida com eles na orientação para que ele vá num ritmo tal, como é que é? Eu costumo utilizar a PSE, como o doutor Adriano falou um pouco, uma escala de percepção subjetiva de esforço, onde eu, como atleta, durante o exercício, vou me classificar de 0, que seria total repouso, tipo, tô bem sentada aqui gravando podcast, isso seria o total repouso para mim. E o 10, que seria o máximo, que eu tô quase vomitando, eu tô quase desmaiando, aquela chegada do sprint de uma prova. Que você não quer tirar foto, só quer chegar primeiro e melhorar o tempo. E aí seria o 10. E eu tenho nessa escala do 0 a 10 como eu estou agora. O muito leve, o leve, o de leve a moderado, ou levemente cansativo, moderado a forte, muito forte, exaustivo, quase máximo e o máximo. E dentro dessa escala eu vou dizer como é que eu tô. Pode ser porque eu simplesmente estou ainda aquecendo, que eu estou no 2 ou 3 ali nessa escala, ou se eu estou já durante os tiros, ou se eu estou já na recuperação, que eu estou tentando baixar um pouco a frequência cardíaca, por mais que eu não use relógio. E isso eu falo da percepção, mas a gente coloca da percepção as zonas, que seria a zona de aquecimento, a zona de tiro, aquela zona moderada que eu consigo me manter o tempo todo, aquela zona máxima que seria para repetições mais curtas, tiros mais curtos. E dentro disso eu vou planilhar o aluno. No caso do Dr. Adriano, ele usa sem relógio, então ele vai marcar quando eu passo tiro de 2 km, ele vai saber daqui a tal ponto onde dá 2 km, ou vai 1, falta 1, para fazer no tempo tal, no pace tal, ou na intensidade tal. E na intensidade, nesse caso, é a percepção.
Ele perguntou se tem mais alunos assim como eu ajo. Na natação é bem mais comum isso do que na corrida. Na corrida a maioria ainda é muito fixa ao relógio. Tem gente que usa mais para marcar, porque assim como eu não gosto de nada tão preso ao corpo, então o relógio é a única solução. Mas para os treinos de natação eu uso um relógio Aqua, que eu acho que em cada canto, cada esquina da cidade vende um relógio desse tipo que não custa mais do que 25, 30 reais. Eu não uso Garmin para nadar, mas eu uso para pedalar e para correr. Então, eu mesmo tenho essa experiência de não ter o tempo certinho, perfeito, na natação. Na corrida e no pedal eu já uso porque eu me sinto melhor. Mas vai de atleta para atleta. E a maioria vai pela sensação, ou vai se superando pelo tempo, ou vai depender de cada pessoa é um protocolo diferente, mas como eu falei, é bem importante que você tenha um parâmetro para você ver o que você está fazendo e como você está fazendo. Ótimo, você está falando disso, Gugu. Estou falando isso aí porque tem muita gente que talvez está assistindo e acha que tem que comprar o melhor relógio para correr, tem que comprar o melhor tênis para começar. Então, você falar que uma pessoa pode correr sem usar o relógio, fazendo simplesmente a utilização dessa percepção, faz com que talvez alguém entenda que ela já não tem empecilho para começar. Quer começar a correr e não tem sequer o tênis, vai para a areia da praia e corre lá mesmo, sem tênis, sem relógio, com a roupa que seja leve e confortável. Ah, já tenho um tênis, quero começar a correr e não tenho um relógio. O mais simples que for, não tenho nada. Mas já tenho tênis, vai para a rua, um local que não seja tão esburacado, tão acidentado, corre e se tiver o celular, marca o tempo com o cronômetro. Ou ainda não estou conseguindo correr, mas eu sei que daqui da minha casa até uma praça, dá a volta e volta. Eu calculei no Google Maps e eu vi que dá 2 quilômetros. Eu fiz isso 1 ou 2 vezes. Hoje eu já, depois de 1 ou 2 semanas, já estou conseguindo caminhar e está menos cansativo, eu já melhorei o tempo, quero começar a correr. O que eu faço? Corre, cansou, caminha, descansou, corre de novo, assim até você conseguir correr bem. Quero algo periodizado, próprio para mim. Fala com alguém que pode te orientar de verdade, não vai pelo achismo. É isso aí. Estou falando porque tem gente que coloca esse empecilho, e aí você já demonstrou que não existe o empecilho. Basta você querer treinar, basta você talvez buscar o auxílio de uma equipe multidisciplinar. Se você tiver a possibilidade de ter aí um médico, um psicólogo, um treinador, um nutricionista, um fisioterapeuta, se você tiver a possibilidade de fazer uma equipe toda, isso vai fazer grande diferença no seu dia a dia. Mas se você está começando agora no esporte, está querendo sair do sedentarismo, não pense que não ter uma equipe multidisciplinar seja uma barreira, tá? Mas converse com alguém, tem vários profissionais que atendem online, tem vários profissionais que têm um planejamento que ele possa fazer na sua casa. Existem muitas formas de recomeçar ou de começar no esporte. Só não fique parado pensando que qualquer coisa poderia ser obstáculo. Tem que começar a fazer atividades físicas, porque a nossa ideia aqui é que você hoje construa o idoso que você vai ser no futuro. E a melhor forma, o melhor caminho é manter hábitos saudáveis, inclusive praticando alguma modalidade esportiva. O doutor Adriano falou isso sobre construir quem é o idoso que você vai ser lá na frente, né? E começar hoje. Eu lembrei, eu atendo um senhor de 84 anos. E ele tem aula de musculação 2 a 3 vezes por semana. Isso é bem legal porque é um idoso de 84 anos que não tem um problema cardíaco, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem nenhum problema de mobilidade, anda mais rápido que muitas pessoas. E se por algum motivo eu não posso dar aula para ele amanhã e eu mandar mensagem, ele pergunta: Grace, nem mais cedo e nem mais tarde, eu queria muito treinar, eu queria muito. Aí eu... Tá, a gente pode tentar no dia seguinte, já que é um dia sim, outro não. E ele diz: mas eu tenho que treinar, eu não posso deixar de treinar. Já pensou? Imagine só, quando eu for mais velho, é alguém de 84 anos que diz, quando eu for mais velho. E na nossa geração atual é muito difícil ver isso. As pessoas com 15, 20 anos já com hipertensão, já com diabetes, é bem problemático isso nos dias de hoje. Então, eu tive um exemplo, eu já falei isso aqui no podcast, mas eu gosto de repetir. Eu tive um exemplo muito grande lá durante a corrida na Patagônia,
que os meus primeiros 30 quilômetros, mais ou menos, eu corri junto a um senhor de 66 anos. E isso me motivou muito a continuar, porque ele não parava. Era uma coisa tipo que a gente, igual a Gugu falou, para, descansa, diminui, aí para arrumar o celular, aí para arrumar não sei o quê. E ele não parava. Teve um momento que ele parou porque ele falou, me ajuda a pegar uma fruta que está aqui atrás. Ele tinha uma fruta na mochila e aí ele pediu para eu pegar para ele, mas ele não parava. Era um ritmo contínuo. E aí eu vi a importância da constância. É um senhor de 66 anos, ele me dizia, mas não vai no meu ritmo não, eu sou um aposentado. E ele ia numa constância, eu tenho um videozinho que depois eu vou colocar para vocês. Ele ia numa constância impressionante. É aqueles passinhos que você olha, ai, tá muito lento, não. Mas quando você percebe esse muito lento constante, tá tão lá na frente, não, que você não consegue acompanhar. Exatamente, ele me dizia, na descida você embala, vai rápido. Ele me dizia, vai rápido na descida, você tem mais força, não sei o quê, porque ele queria preservar o joelho dele, porque ele ia na mesma velocidade na subida e na descida. E falando sobre pessoas assim com mais idade, com mais experiência, eu encontrei com um senhor também lá no Cumbuco essa semana passada, e aí eu falei, e aí como é que tá? Porque eu sabia que ele ia operar do joelho. Ele colocou prótese nos 2 joelhos. E eu falei, como é que o senhor tá? Ele falou, tô normal, olha aqui. Levantou a bermuda e falou, olha aqui, a cicatriz no joelho, né? Eu falei, sério, mas o senhor tá bem? Ele operou tem uns 6 meses, eu acho. E ele me disse, eu tô ótimo. Até o médico surpreendeu. E aí o médico pediu para que ele fosse modelo, né, o ortopedista, para que ele fosse um paciente modelo, porque ele com 15 dias, no dia do retorno, operaram-se 3 ou 4 pessoas nesse mesmo dia dele. Ele me contando a história que operaram 3 ou 4 pessoas, idosos, operaram 3 ou 4 idosos no mesmo dia dele, e aí no dia do retorno, 15 dias depois, ele foi o único que não foi nem com andador, nem com muleta, nem com nada. Ele chegou caminhando. Depois da cirurgia, o médico falou se ele poderia ser uma pessoa modelo. Ele disse, não, eu não posso ser o seu modelo. O seu modelo é esse aqui, ó, das pessoas com andador. Eu estou muito fora da curva porque eu sempre me preocupei com a minha musculatura. Eu sempre trabalhei com futebol, com corrida e mantive a minha massa muscular. Então eu não sou um modelo de idoso. Deveria ser, mas ele queria fazer uma crítica a que o modelo padrão é as pessoas não se preocuparem com a massa muscular e depois de idosos estão usando andador, estão usando muleta, estão usando bengala. Infelizmente esse é um modelo padrão que está sendo construído no Brasil. No Brasil não, no mundo. O Brasil, porque o Brasil está se potencializando em coisas ruins de saúde. Nós já somos o 2º país em sobrepeso, nós já somos o 2º país em fast food, nós já somos o 2º país em redes sociais. Se a gente analisar, tudo isso traz um afastamento dos hábitos saudáveis. É muito bom você ver na rede social um monte de corpos bem sarados, uns corpos musculosos, corpos atléticos, mas por outro lado, a maioria da rede social trabalha em contra você ser saudável. Eles fazem com que você pense na estética, eles fazem com que você pense no resultado momentâneo, mas te afastam de um resultado contínuo, longevo. E aí por isso que a gente vê os trabalhos de formiguinhas de vários profissionais querendo trazer para você uma atividade física hoje que vai te trazer longevidade. A doutora Daniela trabalha com a longevidade em si, fazendo com que as mulheres façam as suas reposições de vitaminas, minerais e hormônios que são necessários para a longevidade. Mas são trabalhos de formiguinhas frente a uma grande indústria mercantilista que vai te mostrar o prazer momentâneo e festa e bebida e afastamentos de hábitos de saúde. Então, eu acho muito legal a gente entrar nesse tema e dar voz a quem vem aqui ou na internet falar sobre saúde, sobre hábitos saudáveis, exatamente por isso. Porque hoje nós estamos construindo o idoso que a gente vai ser no futuro. Então, não espere ficar idoso para você pensar no seu músculo, não. Cuida dele agora. E é bem preocupante isso, porque se a gente parar para pensar, tem muita gente que com 30, 40, 50 anos quer emagrecer porque quer aquela beleza, porque quer estar esbelto, quer caber naquela calça, e até isso é importante sim quando você está acima do peso ou você tem algum problema, só que quando eu perco muito peso e eu perco isso também de músculo, eu acabo potencializando um pouco mais as osteopenias
E também eu posso ter quase certeza absoluta que se eu perdi o peso e eu tô me sentindo bem com aquele peso, ou somente com o que eu vejo no espelho, e se eu não tiver músculo, é claro, que lá na frente uma queda pode, isso com 30, 40 anos, eu já tô falando de casos de pessoas que eu conheço, 40 anos, já ter quebrado o quadril e depois disso ter pouca mobilidade para treinar, ou não conseguir fazer várias coisas que são do dia a dia, as tarefas de vida diária. Então, por favor, treinem força. Não estou dizendo pegar horrores de peso no agachamento, no guiado, no leg. Não estou dizendo treinar até se acidentar ou treinar o tempo todo, mas treinem constantemente, obedeçam o mínimo que é a OMS, que pede 150 minutos de atividade leve a moderada. Com isso, vocês já garantem saúde para prevenir ou para retardar a obesidade, a hipertensão, osteopenias e várias outras coisas. Então treinem, façam atividade física constantemente, treinem força, façam tudo de casa. Isso já agiliza. Você pode dizer, mas eu não faço, eu não tenho tempo. E você já faz as atividades de vida diária, como lavar a louça, como varrer a casa, como estender as roupas. Só que se você não faz nem isso, ou se você vê que isso está ficando mais difícil de se fazer, é porque está tendo algum problema aí. Você vê cada vez mais pessoas com 30, 40 anos que sequer conseguem estender uma roupa porque tem limitação de movimento, não consegue sequer colocar o café na xícara ou na garrafa porque tem várias limitações. E é bem importante que você treine constantemente para conseguir fazer as tarefas de vida diária. Gugu, você falou de café e vamos interromper pro café. Eu tô aqui com a canequinha do Lobão, bebe aí. Bebo. E vamos, você falou de café, vamos beber café. Se ela pedir adoçante ou pedir açúcar, ela já sabe o problema que ela vai entrar. Não tomo de jeito nenhum. Ela não bebe café com açúcar. Pessoal, você não pensa em usar adoçante não, de jeito nenhum. Eu consegui reduzir o açúcar, mas tirar não. Vai tirar porque é necessário, viu? Vou colocar o restante para mim aqui. É necessário. Bom demais. É o sabor muito bom para a saúde. Do café. Obrigado. A gente vai tomar um cafezinho aqui para dar mais. Não porque a gente tá precisando de energia não, mas é super bom para quem gosta. Eu não tenho nenhum problema tá aqui. Eu não gosto de café, eu não consigo café sem açúcar. Quer que eu te diga uma coisa assim, de verdade? Talvez você ainda não tomou um café bom. O café bom, meia torra. A gente fala meia torra porque normalmente os cafés que são vendidos no mercado, eles são cafés de torra máxima, que é carbonizado, tá preto. O café de verdade, ele não é preto. Esse pozinho que a gente vê preto nos supermercados, eles misturaram muita coisa para dar volume, tá? Independente da marca, se você tem um café de torra máxima, que ele está carbonizado, você não tem garantia de que ali só tem café. Então, quando você pega um café de meia torra, ele é marrom para bege, é uma cor marrom quase mesmo. Avelã. E aí, quando você coloca na xícara, ele parece um chafé. Sabe que a galera do interior fala, tem pouco pó, tá parecendo um chafé? Porque ele não é fraco. Se você pegar um café no supermercado, lê lá na embalagem, meia torra, você faz ele, você não precisa de pó, você põe a mesma quantidade de pó, só que ele vai sair claro, ele vai sair uma cor caramelizada, bem marrom. Só que ele é forte, muito forte. Se você for... E aí ele vem com notas. E aí ele vem com notas adocicadas, ele vem com notas cítricas, ele vem com notas achocolatadas, depende do tipo de café. Então existem vários tipos de café, tá? No Brasil também tem muitos tipos, todo mundo conhece o café arábico, mas tem vários tipos de grãos e dentro deles tem cafés com notas achocolatadas, com notas adocicadas, com notas cítricas, e aí você vai sentir sabor sem sentir amargor. Se você pegar um café de meia torra, você vai ver a não necessidade de colocar açúcar. E aí você aprende a tomar café sem açúcar. Infelizmente, se você tomar um café ruim, sem açúcar, você não vai conseguir. É ruim mesmo. É ruim mesmo, entala. Por isso que as pessoas... Nós vamos experimentar agora pra gente falar se tá bom ou ruim. Não, mas a gente já tá adaptado a tomar café. Tá bom, Gugu? Já aproveita, muito bom. E o doutor falou isso de não colocar açúcar. E é bem comum aqui, pelo menos no Nordeste, as crianças desde sempre comer o pão com manteiga e o café, né? No café da manhã.
E infelizmente é desde cedinho que os pais colocam o açúcar no café da criança de 2, 3 anos, às vezes até antes, e a partir daí vai viciando o paladar da criança, e isso é bem problemático. E eu vou contar para vocês o outro, não vou dizer, não é segredo, isso não é segredo, mas vou mostrar para vocês ao vivo que eu gosto. Tá aqui, ó, o CBD da H3, não dá para ver porque o nome é bem pequenininho. Isso aqui é canabidiol, CBD, vocês vão depois pesquisar para conhecer um pouquinho mais da H3, é que já tá bem no finalzinho o meu potinho aqui, meu frasquinho. Ó, eu vou colocar 7 gotinhas de CBD no meu café. Pô, mas o CBD, ele não é aquele para acalmar, para dormir. Como é que você está colocando no café? Quando eu coloco CBD no café, eles meio que competem pelos receptores na metabolização hepática. E o café potencializa por mais tempo a ação do CBD junto à serotonina, então eu fico mais tranquilo por mais tempo, ao mesmo tempo que o CBD potencializa o efeito do café. E aí eu fico em estado de alerta durante mais tempo. Não é pico, é consistência durante mais tempo, que é o que a gente estava falando de consistência. A consistência é melhor do que o pico. Então eu não tomo 3, 4 cafés por dia. Eu tomo um café com CBD de manhã. Hoje, como eu estava no clube, eu não tomei. Estou tomando meu primeiro café agora com CBD e que vai me deixar alerta durante mais tempo, mas também calmo, relaxado. Então o CBD é muito bom e o mundo inteiro usa CBD no café. O Brasil ainda está anos-luz atrás. Depois pesquisa sobre CBD, viu? O canabidiol é fantástico. Bom para estudar, né? Quem estuda. Bom para estudar e outra coisa, para recuperação de lesão. Sim. Eu conheci o CBD com atletas de jiu-jitsu, porque usam CBD depois do treino, porque ajuda na recuperação de fibras. Então, é bom para ansiedade, é bom para compulsão alimentar. CBD é bom para você diminuir a sua ansiedade, para você dormir bem. E eu trato a minha insônia com CBD. Então, você que está querendo estudar, você pode fazer o café à prova de bala, que depois eu vou te ensinar a fazer o café à prova de bala, que é uma outra receita. Chama-se café à prova de bala, Bulletproof Coffee, que tem umas outras misturas junto com o café para potencializar para estudos, porque como vem com gordura, te ajuda a alimentar o cérebro e você raciocina melhor. E essa de juntar o CBD com o café vai ativar as duas vias, que é a simpática e a parasimpática. Então eu vou estar assim em estado de alerta e também de calmaria. Então eu não vou estar alerta, com o olho super vidrado, olhando para um lado e para o outro, sem conseguir me concentrar em algo, e também não vou estar extremamente calmo, sonolenta, e eu posso dirigir bem, eu posso fazer minha atividade bem, eu posso treinar bem, e isso é bem importante, não só para o meio esportivo. E Gugu, eu nem te ofereci, se você quiser, já tomei. tá? Ah, então ela já tomou o café todo, gente. E aí, tá. Mas enfim, é bom saber sobre isso, tá vendo? A gente veio falar com a treinadora e a gente já falou de outras coisas. Mas Bulletproof Coffee, depois você pode pesquisar. Vou deixar aqui embaixo alguma indicação, que eu já fiz. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, fazendo o café à prova de bala, eu derramo café, eu faço uma bagunça. Eu vou ter que atualizar um vídeo em que eu não faça isso. Estou pegando prática para poder fazer. Mas sempre que eu vou fazer o Bulletproof, eu faço uma bagunça na cozinha. Mas já fica a dica aqui embaixo, eu vou deixar o link para vocês assistirem um vídeo meu fazendo esse café. E outra dica é para vocês entrarem aqui no site da H3 e conhecerem o CBD da H3, que você pode comprar junto com o Jones Machado e fazer a utilização aí na sua casa. Já que a gente está falando de produtos bons, tá aqui a caixinha principal aqui do meu lado. Eu não posso deixar de falar do Colostro, que é o nosso querido Colostro, que faz tudo isso aqui acontecer. Já está aqui, nunca acerto, desse lado. Já está aqui a propaganda para você pesquisar, colostro.com, que é fundamental para você também se recuperar. Foi o que eu gravei no último dia. Todo mundo me perguntava, como é que você se recuperou tão rápido depois de 65 quilômetros no frio? Colostro. Como é que vocês conseguem não pegar virose, todas essas coisas durante essa etapa intensa de treinamentos? Colostro. Então, se você está querendo ter qualidade de vida, ter uma sua imunidade controlada, ter uma boa noite de sono, utiliza Colostro. Depois você me conta, tá? Então, a caixinha nova da Colostro, vocês viram que bonito, viu, Gugu? Tá bonita, linda, né? Verde, linda a caixinha nova da Colostro. Se você está buscando melhor saúde, escreve aí no seu navegador colostro.com, que você não vai se arrepender.
E o doutor Adriano falou para eu conversar um pouco mais sobre a minha experiência como treinadora e também como atleta, né? E eu um pouco falei disso. E falando como atleta, eu tenho treinos em alguns horários bem complicados. Por exemplo, eu nado 1h30, 2 horas da tarde no sol. E isso fez com que, por exemplo, minha vitamina D estivesse sempre em dia. Mas a gente tem na atividade física, no exercício físico, que a gente chama de janela imunológica. Logo depois de uma atividade física, se ela for leve, eu tenho 1 a 2 horas que depois da atividade física é mais provável pegar algum tipo de infecção. Logo depois, até 4 horas, até 3 horas se for uma atividade moderada. E até 6 horas se for uma atividade física muito intensa. O que acontece, por exemplo, quando a pessoa termina uma prova extremamente forte, extremamente rápida, que deu o seu máximo, por mais que você esteja com a imunidade boa durante a prova, como você está em alta intensidade, aquela janela imunológica está aberta. E o que acontece muito, depois de uma prova como os 65 km no frio, ou uma prova extremamente quente, como é aqui no Ceará, uma prova de triatlon que dura 5, 6 ou até 16 horas. Se você tiver com a imunidade boa durante a prova e logo depois sair descalço, pisando na areia ou pegando o que a gente chama aqui no Ceará de friagem ou qualquer coisa, isso sim pode dar resfriados. E com a colostro eu tenho alguns problemas imunológicos genéticos e isso fez muita diferença. Eu podia ter logo depois do treino uma pequena virose que poderia se alastrar e virar dias e dias acamada. E acontecia com frequência, aliás, e com a colostro fez muita diferença. Eu tenho certeza que fez muita diferença nos meus treinos, mas também para os treinos do Dr. Adriano, da doutora Daniela, do Matheus, da Nath, que estavam se preparando para uma prova tão longa como essa e principalmente depois da competição. Claro, inclusive, né, eu falei que o colostro ajudou bastante na nossa recuperação, que os atletas que foram com a gente, né, que ainda não eram clientes da colostro, já estão fazendo uso da colostro e já estão apresentando feedback positivo em relação à recuperação para isso. Então, assim, não é à toa que eu uso e recomendo colostro, é porque a gente vê no dia a dia os resultados que ela traz para a gente. Gugu, você já falou de suplementação, mas eu queria te perguntar. A gente tem visto, eu vou te perguntar não, eu já vou afirmar. A gente tem visto alguns acidentes na água, e eu acho super chato falar disso, mas eu acho necessário. Como é que você vê a questão das pessoas entrarem, e eu falo isso com você porque eu sei que você tem vários flutuadores com seu nome, a gente tem até fotos com esse flutuador, que eu gosto mesmo de mostrar, mas eu queria que você comentasse algo sobre as pessoas não entrarem, a água é um exemplo, né? Mas não entrarem com o flutuador, com a autoconfiança excessiva para um treinamento, né? A gente teve recentemente aí um problema sério, né? E aí eu queria que você comentasse sobre a falta de equipamentos de segurança durante os treinos. Assim como a gente tem inúmeros esportes, a gente tem na natação o básico, que seria a touca, o óculos e o flutuador. A touca, seja para eu visualizar o Dr. Adriano, que está lá no meio do mar, ou pertinho da boia, que fica a 25, 30 metros da areia, ou a 50 metros, dependendo do dia, eu vou ver aquela touca verde brilhante, bem chamativa, quase neon, e eu vou ver, o Dr. Adriano está bem ali. E se em algum segundo eu tirar o olho e botar o olho de novo no mar, eu vou ver a touca verde de novo e eu vou dizer, o doutor Adriano está ali, está voltando, está dando a volta na boia, ou coisa do tipo. Assim como também o óculos, porque entrou água no olho, incomodou um pouco mais, eu estou vendo se o outro nadador não vai bater em mim, isso é extremamente importante. Grace, eu não gosto de nadar com touca, não gosto de nadar com óculos, tenho que nadar? Tem! É a mesma coisa de dizer que eu não gosto de dirigir na via certa. Tem que dirigir na via certa? Tem. Para não causar acidentes e para você seguir o caminho que você quer ir. Do mesmo jeito é o flutuador. Grace, sem nadar. Vou nadar apenas 25 metros, volto 25 metros, ou 50 metros, volto 50 metros, que é ali do lado do paredão, onde tem a boia direitinho, onde tem inúmeras pessoas nadando. Tem problema nadar sem um flutuador? Eu já sei nadar, já faço provas, tudo mais, me sinto extremamente bem. Tem problemas? Não. Grace, sei nadar bem, mas não tenho tanta prática no mar. Tem problemas? Tem. Grace, já faço provas
e consigo nadar, como é o meu caso, por exemplo, já fiz provas de até 5 quilômetros nadando. Tem problema eu nadar sem um flutuador? Se eu tô ali do lado do paredão, se eu tô ali na distância que seria mais ou menos a da piscina, não tem. Sair de perto de outras pessoas, ou ter um grupo menor, tá nadando, como é o caso lá da assessoria, quando a gente faz os treinos longos, que o doutor Adriano já participou várias vezes. Tô nadando com um grupinho de 8, 10, 12. Todo mundo tem que ir de flutuador? Tem. Por quê? Porque a partir do momento que eu me separei um pouquinho de outra pessoa, a partir do momento que deu uma cãibra, a partir do momento que, por um acaso, seja o que for, eu precisei parar, eu estou apoiado no meu flutuador. Isso é muito importante. Porque eu tô lá com o meu flutuador, tô lá vendo as outras pessoas vão me ver. Grace, sei nadar bem, mas não tenho o costume de nadar no mar. Posso só entrar e nadar? Pelo amor de Deus, não. Grace, eu realmente quero nadar. Procura uma assessoria. Não é procurar um amigo que sabe nadar, porque ele aprendeu porque alguém ensinou. Então procure quem ensina. Não é procura quem faz. Você não procura um paciente que é medicado, você procura um médico. Você não procura um paciente que recebe que come bem, né? Que come bem, que recebe uma receita ou que recebe uma orientação nutricional. Você procura um nutricionista. Do mesmo jeito é na academia, do mesmo jeito é nas lutas, do mesmo jeito tem que ser na natação. Então procure alguém que possa te orientar de verdade. Eu, por exemplo, falando como professora e como profissional, eu tenho graduação, tenho 2 graduações na área, tenho um pós-graduação e isso eu tô falando como profissional. Independente do caso, se der uma cãibra e eu estiver no meio do mar sozinha, eu posso saber muito bem me salvar, porque eu aprendi isso como atleta. Mas se eu não soubesse isso como profissional, não saberia como poder ajudar alguém nessa parte. Então, tipo, eu precisei passar por alguma coisa como atleta para poder ajudar as pessoas. Eu, como atleta, já vi em prova alguém se afogando. Então, eu parei do lado e tive que dar a mão para o bombeiro ver onde estava essa pessoa. E isso me fez pensar, eu tenho que ensinar meus atletas para quando estiverem se afogando, saber pegar no flutuador, saberem chamar ajuda, seja dentro de uma prova, ou seja no treino, no dia a dia, ou quando estiverem numa praia. Então eu ensino a flutuar. A pessoa quer entrar no mar e não sabe flutuar. Tem problema? Tem! Você está no mar. O pé não vai encostar no chão o tempo todo, não tem borda. Então é muito importante que as pessoas, quando vão entrar no mar, ou mesmo que seja na piscina, estejam preparadas para aquilo. E não entrem no mar que você não conhece. Eu, como treinadora, como professora, já dei aula de natação no Cumbuco. E antes de começar a aula, eu olhava para o mar, via para onde o vento estava, como estavam as ondas, como estava a maré, para dizer não só a metragem, mas para dizer como estava o mar, para a gente poder nadar. E se não desse para nadar, a gente não ia nadar hoje. Pois é, eu vivenciei essa do Cumbuco aí. Eu fazia parte dos alunos que estavam lá no Cumbuco tentando, né? Já fiz parte das pessoas que já foram resgatadas no mar e hoje faço parte das pessoas que criticam quem entra no mar sem flutuador. Então eu não aceito que os atletas, pelo menos os que estão sob meu comando, não aceito que eles entrem no mar sem flutuador, exatamente porque o mar não tem cabelo. Então você pode saber nadar o máximo. Mas eu já sei nadar. Só morre afogado quem sabe nadar, porque quem não sabe não se atreve, não vai entrar além dos limites do joelho, da cintura, não vai entrar porque ele não sabe nadar, ele já sabe que ele não sabe. Só vai morrer afogado no mar quem já sabe nadar. Então tenha em consideração isso. Ou quem acha que... Não, ele sabe nadar, mas ele não sabe se socorrer, que é o que você está explicando. Exato. E isso é super importante. Por favor, utilizem o flutuador. Uma competição não pode usar? Obviamente a competição tem o sistema de resgate caso alguém passe mal. Isso é uma outra situação. É porque na competição não vai ter flutuador, mas vai ter um cara no barco, vai ter um cara na prancha, vai ter um cara ali no jet ski. Então é diferente a condição. Não pense pequeno a esse ponto de achar que se na prova não vai usar flutuador, você vai treinar sem flutuador. Não faça isso porque a vida é uma só. Tá? Então fica esse recadinho aí. Eu queria que a Gugu falasse como professora para não falar, o médico não sei o que, ele tem medo, ele já se afogou, por isso que ele fala isso. Não é precaução. E aí eu trouxe a Gugu exatamente para falar sobre isso. Não só como professora, mas também como atleta,
2, 3 semanas atrás, eu e minha irmã, 2 atletas de provas longas, que quase nunca tá fora do pódio, que sempre tá bem nas provas, que nada e ensina natação, a gente estava fazendo um simulado na distância da prova que a gente ia fazer. Então a gente nadou 2,5, tava a gente mais 2 colegas, e a gente parou durante o simulado, claro que não era em nível competitivo, então tava todo mundo junto. A gente olhou, pensou 1 ou 2 flutuadores. Em nenhum momento a gente pensou, vamos sem flutuador. Os 4 nada bem, os 4 iam competir, mas em nenhum momento a gente pensou, vamos sem flutuador, já que a gente sabe nadar, conhece o mar aqui como a palma da mão, nada. A gente olhou 1 ou 2 flutuadores, e a gente pensou bem 2. Qualquer coisa, se der uma cãibra, um segura num flutuador, que tá com outra pessoa, ou que tá com ela mesma, e o outro já tá ali perto, ou então na hora da pausa, se precisar pausar, fica no máximo 2 pessoas ali do lado de cada flutuador. Mas em nenhum momento a gente olha e diz, vamos sem flutuador, eu sei nadar, ou coisas do tipo. E isso é muito importante para mim, não só como profissional ou como atleta, mas também como pessoa, porque eu tenho que voltar para casa. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmãs que acho que eu creio que precisam bem de mim. Eu tenho amigos e isso é bem importante. E é isso. Então, pessoal, eu acho que a gente vai ter que marcar outro dia para conversar mais com a Gugu. Eu quero que a gente fale mais, Gugu. Eu quero que a gente converse mais. Você sempre vai ser bem-vindo aqui, tá? Na verdade, vamos tentar conversar com a Daiane, porque a Daiane é a mais difícil. Para ver se você consegue trazer a Daiane para uma próxima gravação. A prova de vocês é hoje, né? Na verdade, é daqui 3 dias, né? A gente está gravando uma quarta-feira, mas você está assistindo esse vídeo hoje, no sábado, e é hoje que é a prova. Vamos ver se a gente consegue trazer ela nas próximas gravações, mas que você venha junto, porque a gente tem muita coisa para conversar. Eu tenho um monte de coisa para te contar, mas eu sei que seu tempo também é bem corrido como o meu. Eu quero te contar coisas do feedback mesmo, da prova, para a gente já planejar, porque a gente já tem provas. Como a gente falou ontem, foi ontem que a gente conversou? Antes de ontem. Antes de ontem a gente já conversou sobre a próxima prova, né? Porque eu tenho uma prova pensando na outra já. Então, como a gente conversou na próxima prova, eu quero que a gente planeje direitinho o que vai acontecer. Sim. Eu não vou te aperrear esse final de semana, não antes da prova, depois talvez. Depois pode perturbar. E aí a gente conversar bastante sobre planejamentos para a próxima prova, que já está logo aí, né? Tem uns 143 dias para a próxima prova. E eu vou continuar precisando da sua ajuda, tá bom? Aliás, falei hoje com a doutora Daniela, antes de vir para cá, que o início da periodização já estava sendo feito, pensado, e como eu falei, a periodização da doutora Daniela é diferente da do Adriano, que é diferente da do Matheus. Isso é bem importante, porque cada atleta é único, cada pessoa é única, e a gente tem que pensar muito nisso, tipo, o que o meu atleta quer. Eu sabia que o doutor Adriano, depois dessa prova, já iria com outro em mente, ele já tinha me avisado que teriam em mente, e quais são as provas que estão alvo, quais são as provas importantes, quais são as provas que eu tenho que fazer como treino para a prova principal. E o atleta ele tem que ter isso bem pensado, bem calculado junto com o treinador. E isso é bem importante. Então, Gugu, fico muito grato que você tenha vindo. E não vou me despedir assim propriamente dito, não vamos dar até logo, porque eu sei que você vai voltar. Mas de qualquer forma, obrigado, muito obrigado pela presença. Quiser mandar uma mensagem... Eu que agradeço pelo convite. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Até o Matheus tinha brincado com a minha cara. Como eu falei, não sou tão respeitada assim pelos alunos. Sempre tem aquela brincadeira, né? O Matheus falou, até eu fui, tu não foi ainda. Matheus... Então, eu estou feliz em estar aqui hoje como treinadora, como atleta, como paciente. E uma coisa que eu tenho para dizer a vocês é treinem, entre em contato com algum profissional de qualidade e não tenha medo de treinar, não tenha medo de pegar peso se o profissional falar que você realmente está preparado, não tenha medo de aumentar a velocidade na esteira ou de correr um pouquinho mais forte, ou de entrar um pouquinho mais fundo no mar se você está preparado para aquilo e tá sendo bem acompanhado. E lembre de fazer isso sempre com bastante segurança. Obrigado, Gugu. Se esse vídeo faz sentido para alguém que você conhece e essa pessoa não está podendo ver esse vídeo, compartilha com ela, depois em algum momento ela vai assistir. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever. Para a gente é super importante essa inscrição. Isso faz com que mais pessoas recebam o nosso vídeo, nosso link. Não esquece de curtir o vídeo. E se você quiser ainda ser notificado quando a gente fizer vídeo novo, clica no sininho. Isso faz uma grande diferença
para o nosso canal e para você que vai receber nosso conteúdo inédito, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Tchau, tchau. Top.